Vamos agora com o nosso resumão, inclusive com vídeos, para vocês acompanharem de fato, em detalhes, direitinho, tudo o que aconteceu ontem. O julgamento da ação penal 2668, que investiga Jair Bolsonaro e 7 aliados por tentativa de golpe de Estado, começou ontem, dia 2 de setembro, na primeira turma do STF, marcado por tensões e pronunciamentos muito firmes. A Corte apura crimes como organização criminosa e dano ao patrimônio público, com Bolsonaro apontado como líder da trama para reverter as eleições de 2022. Um dos crimes planejados seria o chamado punhal verde e amarelo e consistia no assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. O próprio Moraes, que é relator desse processo, desse julgamento do núcleo 1 das denúncias, afirmou na abertura da audiência que a democracia brasileira segue forte e que as balizas definidas pela Constituição Federal para o nosso Estado democrático de direito se mostraram acertadas e impediram inúmeros retrocessos. Vamos acompanhar algumas frases, alguns momentos de destaque desse pronunciamento inicial do ministro Alexandre de Moraes, agora na sua tela. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. Moraes também destacou a força e resiliência da Suprema Corte e do povo brasileiro ante o que ele chamou de nociva e violenta polarização política. É mais um trecho que você acompanha agora. Um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força, mostraram sua resiliência e, em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos, todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos afastar com todas as nossas forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade. 8 horas e 12 minutos após Alexandre de Moraes, foi a vez do procurador-geral Paulo Gonet falar e reforçar as acusações. Ele disse que não há dúvidas de que o grupo liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, todos denunciados por tentativa de golpe de Estado, usou recursos e agentes públicos e o braço armado do Estado para desacreditar as urnas eletrônicas e impedir a mudança de governo após a derrota de 2022. Vamos acompanhar também um trecho da fala de Paulo Gonet. A convocação de responsáveis por tropas militares para ultimar medidas de quebra da Constituição. A incitação a movimentos de repúdio ao resultado eleitoral, minuciosamente concatenada por longo tempo, acolhia a violência física que efetivamente se deu e de modo crescente a partir do resultado das urnas de 30 de outubro de 2022. O apoio da organização criminosa a acampamentos em frente a quartéis em várias localidades, em especial em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, onde se clamava aberto. As sessões, iniciadas às 9 horas da manhã e retomadas às 2 horas da tarde, contaram com sustentações orais das defesas de Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Anderson Torres. O advogado Jair Alves Pereira, um dos membros da defesa do tenente-coronel Mauro Cid, negou que o cliente foi coagido pelo ministro Alexandre de Moraes e Polícia Federal em delação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Momento que você acompanha também agora com a gente, 8 horas e 14 minutos. Da posição do delegado. Isso é direito. E cumpre fazermos uma pergunta aqui. Qual é a versão que constou dos autos? Foi a versão do Mauro Cid ou é a versão do delegado? Qual é a versão que prevaleceu?
Dizer que isso é coagido, com todas as vênias aos entendimentos contrários, seria acadêmico. Mas é possível ir adiante. Qual é o delegado que não tem uma tese confrontante com quem ele está investigando ou com quem ele está perguntando? O delegado que não tiver uma linha de investigação e não puder questionar a quem ele está interrogando, seja indiciado, investigado, testemunha, ele não tem nada. Ele vai perguntar o quê? O que ele vai perguntar se ele não tiver argumentos para formar uma convicção, pelo menos que seja indiciária naquele momento? Se ele não tiver isso, ele não tem nada. Eu posso não concordar com o relatório e com o indiciamento do delegado. E, de fato, não concordo. Agora, nem por isso eu posso dizer que ele coagiu o meu cliente ou que ele cometeu uma ilegalidade. E aqui eu vou fazer uma ressalva, e preciso fazer por uma questão de lealdade processual. Eu preciso dizer que a equipe do Dr. Fábio Schor, que à época dos depoimentos prestados pelo Mauro Cid, sendo comandadas por ele, do Dr. Flávio Reis e Dr. Elias Milhomens, foi extremamente ética e profissional. Eles nunca falaram com Mauro Cid sem a presença da defesa. Nunca tentaram falar com Mauro Cid sem antes acessar a defesa. Se isso não é um respeito ao devido processo legal, eu acho que eu estudei mal. 8 horas e 16 minutos. Aproveito aqui para agradecer bastante a sua audiência. Já estamos aqui com mais de 115 pessoas simultaneamente acompanhando o nosso Povo News pelo YouTube, quase 1.000 pessoas pelo TikTok, muita gente também pelo Facebook, pelo Instagram. Obrigado pela sua audiência. E um alô também para quem acompanha a gente pela TV O Povo, canal 48.2. Seguimos juntos aqui durante várias horas nessa nossa super cobertura do chamado julgamento do século. Jair Bolsonaro e outros 7 aliados no banco dos réus. Continuando aqui com o nosso resumão do primeiro dia de julgamento, a defesa do almirante Almir Garnier, um dos réus da trama golpista, negou nesta terça-feira, dia 2, que o militar tenha colocado as tropas à disposição da tentativa de golpe de Estado para reverter o resultado das eleições de 2022. Demóstenes Torres, agora na sua tela. A outra acusação de que Garnier, no dia 7, e é bom lembrar isso aqui, porque o que acontece? Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, ele diz o seguinte, que ele nunca afirmou, categoricamente, que isso teria acontecido no dia 7. Diz o seguinte, a defesa de Almir Garnier também procura alegar que a denúncia é omissa quanto ao momento exato em que o almirante declarou seu apoio ao então presidente da República. Sustenta que, de acordo com os comandantes, Garnier teria colocado suas tropas à disposição em encontro posterior ao dia 7/12, o qual não se encontra narrado na denúncia. A alegação não merece acolhida. A denúncia é expressa ao afirmar que as investigações apuraram uma série de encontros, nem todos com data especificada, voltadas à apresentação das medidas excepcionais. E deixa claro que todos esses encontros não há notícia de resistência de almirante Garnier ao intento golpista. As reuniões que estão aqui nos autos são dia 7 e 14. Entre o dia 7 e 14, esse período que o senhor foi ver sua mãe que estava doente, o senhor chegou a fazer alguma reunião, ainda que virtual? Não. Então, não existiu essa reunião. Foi afirmado que era dia 7 e isso não existiu. De acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, Almir Garnier participou, sim, de uma reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, na qual foram apresentadas minutas com estudos para a decretação das medidas de exceção. A defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, afirmou que a minuta encontrada em sua casa já circulava pela internet em vários locais e não tinha valor algum. Vamos acompanhar também argumentos da defesa de Anderson Torres. O segundo ponto desse assessoramento é a minuta do Google, onde a defesa sustenta, desde o início, que essa minuta estava circulando na internet e vinha sendo distribuída desde dezembro de 22, muito antes de ser encontrado na residência de Anderson Torres. E eu vou colocar aqui um trecho do slide que mostra. Bom,
Dentro do seu espírito cooperativo, nós então pedimos aos órgãos de persecução penal que investigassem a origem dessa minuta, quem postou essa minuta na internet, quem inseriu, e nós apresentamos então essa minuta. Inclusive, quem colocar aí, neste momento, conjur/DL, a minuta continua lá na internet. Nós corremos fazer uma ata notorial porque ficamos preocupados até de tirar ela da internet, mas não, continua lá. 8h20, faltam as defesas de Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto se pronunciarem